Estão dizendo que o Paulo Henrique Amorim foi afastado da Rede Record, né? Não sei se é verdade, nem fui conferir, sabe por quê? Porque não me interessa. A Rede Record é um lixo. O dono, ladrão. Pastores, ladrão. As novelas, sem graça. A reportagem, meia boca. A Rede Record não tem nada de bom, cara. Somente para quem gosta mesmo dessa porcaria, desse lixo. Acho que o Paulo Henrique Amorim está dizendo assim, ele me fez um favor, porque era exatamente o que eu queria. Como é que eu vou ficar numa emissora de um cara hipócrita? Hipócrita como pessoa, como pastor, né? Que é bispo Macedo, nem pastor é. Quem consagrou o bispo Macedo, nem sei. Ele era obreiro do R.R. Soares. Então dá o nome de bispo, né? O chamado especial e tal, e toda essa parafernália que você conhece aí. As próprias pessoas de dentro da Record vivem numa hipocrisia, né? A maioria, muitos desses atores pertencem ao espiritismo, isso é normal, né? A religião deles é o espiritismo. Eles estão vivendo a hipocrisia ali, da mesma forma que o patrão. E o Paulo Henrique Amorim agora vai dizer boa noite, boa sorte, sabe onde? Na internet. Hoje em dia é possível você fazer sua própria emissora de televisão. A gente liga a televisão, primeiramente, que muitas TVs não pegam todos os canais, né? Todos os que eu falo são os 4, né? Que Globo, Record, SBT e a Band. O resto não dá para ver, né? E muitas vezes quando você vira a antena para o lado só pega a Globo e a Record. O SBT e a Band não pega. Aí se tu vira a antena para o outro lado só pega o SBT e a Globo, aí falta a Record. Não estou nem fazendo mais questão. Só vou virar a antena para o lado da Globo mesmo. Porque a Globo tem as reportagens legais, muitas vezes tem hipocrisia nas reportagens, sabemos disso. Mas o jornalismo é de primeira qualidade, né? A Globo tem, e nos finais de ano, uma propaganda muito bonita, comovente, muito bacana, que nenhuma outra emissora consegue fazer, né? E a Globo noticia as coisas, mesmo que às vezes de forma maquiada. A Record não, ela maquia tudo. Tudo desse governo Bolsonaro, desse governo imundo, é maquiado, né? Só exalta o Crivella. Tudo bem, eu defendo o Crivella aí, que a gente não sabe a situação da prefeitura, como pegou, né? Parece que estão tentando destituir ele, mas na questão do Paulo Henrique Amorim, o que ele fez de mais? A não ser em exercer a sua liberdade de expressão. Porque é uma era que nós estamos vivendo, é um momento em que ou vai ou racha, ou é liberdade ou morte. Por que um repórter tem que ficar preso aos viés ideológicos de sua emissora? Essa é a pergunta, e a resposta nós estamos tendo aqui na nossa cara. Por que um repórter tem que estar preso aos viés ideológicos de sua empresa? Se você trabalha numa empresa de cigarro, você tem que fumar para dizer que o cigarro é bom? Você não pode dizer que o cigarro é ruim, mesmo você trabalhando numa empresa de cigarro? Você não pode vir à internet e dizer que aquilo é prejudicial, mesmo que você trabalhe em uma empresa de cigarro? Mas é assim. Eles ferem a liberdade de expressão que todo ser humano tinha que ter. As emissoras estão totalmente compradas pelo governo, totalmente apoiando, tanto uma quanto a outra. E nós não estamos mais dependentes dos canais de televisão. Nós temos internet. Eu prefiro ver Netflix. Não tem nada que me interesse na televisão. A única coisa que eu vejo é o Jornal Nacional, o Fantástico, né? Então eu estou cagando por esses caras. Já era tempo que a TV era aquela TV analógica. Nós temos TV digital agora. Para quê? Para passar essas porcarias de programa? Filmes repetidos? Uma coisa entediante, programas horríveis. Quer acabar com a minha vida? É só eu ouvir a voz Domingo Legal. Ou então programas do Faro de brincadeira, de gincana. Acho isso uma bobeira. Outro programa chato é o programa do Silvio Santos. É uma chatice.
Tem gente que gosta dessas bobeiras. Eu não gosto, eu acho uma porcaria. Uma porcaria. O Faustão, que era um programa um pouco chato, né? Todo mundo considerava chato, tá ficando um pouco melhor. Engraçado, né? Eu gostava de ver o Jô Soares. Eu gostava de programas... Agora, conversa com o Bial, eu acho que eu nunca vi, só vi uma vez. Sem graça. Não gosto. O povo tem que parar de ser... vamos abandonar a Rede Globo porque a Rede Globo foi contra o governo. Não vamos abandonar se ela realmente é uma porcaria. Não vamos abandonar porque ela apoiou o governo, não. Mas o que a Record está fazendo com o Paulo Henrique Amorim, dá vontade de abandonar sim. E isso dá vontade. Porque o cara foi para a internet, ele não está dentro do trabalho dele. Ele tem uma vida. Essa é a mensagem. O cara tem uma vida. Você está prestando um serviço para a empresa, você recebe, a empresa não está te fazendo favor nenhum. Ela está te fazendo favor nenhum. É uma troca. Você oferece o seu trabalho e ela te oferece o seu salário. Com certeza o salário dele é inferior daquilo que ele representa, porque o boa noite e boa sorte dele fez com que muita gente, o talento dele fez com que muita gente assistisse o programa. Tem gente que tem essa carisma. Isso não se compra, né? E a Rede Record abre mão de um cara, por quê? Porque é estúpida. Tanto o dono quanto os representantes da emissora são estúpidos. São estúpidos. Prefere ficar do lado do presidente. Quer dizer que o presidente agora... Nunca na história aconteceu isso. O presidente liga, esse cara tá me incomodando, bota na rua. Que tipo de pessoa é essa? O Paulo Henrique Amorim não precisa disso não. O cara tem 15 anos de reportagem, mas ele tem um currículo. Ele se preparou para isso. E sinceramente, eu prefiro comer marmita depois de ser um repórter de luxo do que me submeter a esse governo imundo. Me submeter a essa emissora de televisão imunda. Porque o que a Rede Record fez com o Forcolém? Eles matam os repórteres, eles oferecem uma oportunidade. Chegou lá, o Forcolém estava arrebentando na audiência do SBT com a sapatada dele. A Rede Record ofereceu um trabalho para ele não pode falar isso por questões éticas, mas a gente sabe, ele foi, chegou lá, ele no ar estava reclamando que não estava conseguindo fazer o que ele queria na reportagem. Foi por dinheiro, mudou e se arrebentou ali. Por quê? Porque o objetivo da empresa era só tirar ele do ar. Ele estava fazendo muito sucesso, estava quebrando o Ibope. E o salário dele em relação ao Ibope não é nada. Não é nada. A minha memória se lembra de coisas. Você pode ter esquecido o Forcolém, mas não esqueço não. O cara tinha lá todo aquele aparato dele, aquela maneira de fazer reportagem verdadeira. Um cara bom que sumiram. É isso que eles fazem com os profissionais. Eles acabam com o profissional. Tem aí Tom Cavalcante, tem outros personagens aí que foram destruídos. Por quê? Porque está gerando inveja. Isso é inveja. Tu vê o cara lá, o cara está fazendo talento lá na outra emissora. Ele está ganhando, vou lá, compro ele, ofereço o dinheiro para acabar com aquilo. Isso é um crime, cara. Isso é coisa de retardado mental. Não tem, isso é coisa de pessoas que não têm capacidade para desenvolver ou para reconhecer que o outro lá está fazendo um trabalho mais bonito. Eles precisam fazer troféu imprensa para eles mesmos, para eles homenagearem os artistas dele mesmo. É cada besteira que a gente vê, cara. Cada besteira. E isso daqui está contando a história da hipocrisia do Brasil. É a história da hipocrisia desse povo. História da hipocrisia, né? E tem gente que, olha lá, tem gente debochando. Debochando de quê? Da coragem desse cara aí? Podem debochar. Os tolos vão debochar da coragem. Tem gente que até gostava dele, mas só porque ele está falando mal do governo, deixou de gostar dele. Hipocrisia. Hipócrita. Não vou deixar de gostar de uma pessoa porque a pessoa apoiou o Bolsonaro.
O Bispo Macedo já não gostava muito antes disso, né? Eu não vou deixar de gostar de pessoas da minha família porque ela apoia Bolsonaro. Eu não vou concordar com ela, mas não vou deixar de gostar. Agora, toda pessoa que se levanta contra o governo Bolsonaro, as pessoas falam, vamos boicotar o programa, vamos boicotar isso aqui, vamos parar de assistir a Rede Globo. Tem que parar de assistir a Rede Record, não tem nada de bom. A única coisa que salva na Rede Record é o Marcelo Marques, aquele outro da reportagem, o Tino Júnior, os repórteres. Os repórteres são bons repórteres. Dão a notícia. Eu até digo que a Record, a reportagem da Record tem muita coisa chata, repetitiva. Mas ela é mais chegada com o povo do que a Rede Globo. A Rede Globo é mais a nível social. O pobre lá e o rico aqui. Tu pode perceber isso. Botaram uma repórter doidinha na Rede Globo para tentar fazer essa aproximação. Ficou meio exagerado. A repórter tem até boa vontade, mas ela não tem uma moderação. Mas ela até consegue estar bem naquilo. Mas eles não conseguem fazer reportagem como a Record faz em nível de ir ao pobre, né? Outro dia o cara estava fazendo reportagem, o maluco chegou com um copo, até fiz uma crítica, que eu pensei que era um copo de café, mas era um copo de lama que ele estava mostrando. Mas parecia um copo de café. Eu falei, pô, o cara chega na reportagem tomando café. Eles conseguem ter essa aproximação. Mas é muito repetitivo. É muito repetitivo a programação, né? Tem coisas que não interessam na reportagem. Eu tô nem aí para previsão do tempo, mas tem gente que precisa disso, né? A gente não pode renegar isso. Mas tem muita coisa que é repetitivo, fica mesmo programa. Esse menino Bart é muito sem graça. O Marcelo Rezende trouxe ele tem até uma postura, ele faz reportagem legal, mas é muito sem graça, né? O Hernani Alves já é um cara maneiro. De vez em quando dá uns exagerozinhos, né? Ele meio que viaja na maionese. O Marcelo Marques é muito esperto para fazer reportagem. Tem outros aí que eu não vou lembrar. Mas, cara, o restante, a novela da Rede Record, é horrível. É chata. Tem umas coisas boas, né? Do Apocalipse, né? Aquelas minisséries. Pô, eles fazem uma super produção. E é tanta hipocrisia do Bispo Macedo que ele faz o filme dele e só os crentes que compram os ingressos para dar para os outros e ele ganha como campeão de bilheteria. Vai tentar bater os Vingadores. Isso tinha que ser proibido, isso. Isso é crime. Isso é fazer com que a indústria internacional não invista, não traga filme para o Brasil. Porque o cara vai lá, pega os crentes tudo para comprar o ingresso para dar para os outros. Só por quê? Porque se você ver todo mundo na fila do cinema vestido, o crente como se veste, já na cara demonstra que é crente. Então eles querem, de uma forma maquiavélica, né? E a igreja, hipocritamente, vai seguindo com a hipocrisia do seu líder. Uma palavra de Deus diz assim, conduzir o rebanho não como quem tem domínio dele. E o que está acontecendo hoje em dia na Universal é que o Bispo Macedo domina o voto de vocês. Isso é verdade. O Bispo Macedo vem, eu estou apoiando o Bolsonaro, não apoio mais o Serra, eu apoio o Bolsonaro. E vai todo mundo atrás daquele segmento, sem confrontar, como se a opinião dele fosse a opinião de Deus, né? Se realmente fosse de Deus, ele simplesmente diria, ó, esse candidato aqui é ético, é íntegro. Pô, os caras, ao invés de defender Jesus Cristo, defendem Barrabás. Não dá para entender essa porcaria. Ao invés de pedir a libertação de Jesus, eles querem que Barrabás, um ladrão, um salteador, um amador de auxílio moradia, um cara que está na política há anos sem fazer nada, um cara que é expulso do exército, para ser o presidente. É um absurdo, cara. Não dá para entender isso, não dá para ficar calado numa situação dessa. Não dá para compreender. Isso é, como diz o Boris, uma vergonha. Eu queria ouvir o Jô Soares falando, cara. Eu queria ouvir o Jô Soares falando.
E se eu sou o Carlos Alberto de Nóbrega, eu não aceitava a homenagem de Bolsonaro.